Nós atravessamos o tempo para apresentar grandes nomes da história, porém, alguns não sobreviveram à própria coragem. Esta história não fala apenas de guerra, mas de consciência. Essa é a história de uma jovem usada pelo poder, abandonada por ele, e condenada por não se curvar. Essa é a história de Joana d'Arc. A guerra que moldaria o destino de Joana d'Arc começou muito antes de seu nascimento. No início do século XIV, o rei da França morreu sem deixar um herdeiro masculino direto. O trono ficou vago. Do outro lado do Canal da Mancha, o rei da Inglaterra reivindicou a coroa francesa com base em laços de sangue. Para a nobreza francesa, aceitar um rei inglês significava submissão. Para a Inglaterra, era a chance de dominar seu maior rival. Assim teve início a Guerra dos 100 Anos. Não como um conflito único, mas como uma ferida aberta que sangraria por gerações. Décadas se passaram e a França foi sendo destruída lentamente. Vilas queimadas, campos saqueados, crianças fugindo com as mães para as florestas. Parte da própria nobreza francesa aliou-se aos ingleses. O inimigo já não vinha apenas de fora. Quando Joana nasceu, em 1412, a França estava cansada, dividida e humilhada. Naquele momento, o país estava sem rumo. O rei havia morrido e o herdeiro legítimo, chamado de Delfim, título dado ao príncipe que ainda não fora coroado, vivia desacreditado e acuado. Carlos, o Delfim da França, era visto como fraco. Rumores diziam que ele nem sequer era o verdadeiro herdeiro do trono. Enquanto isso, os ingleses avançavam e a ideia de uma França unificada parecia cada vez mais distante. Joana cresceu nesse mundo. Na pequena aldeia de Dom Remy, filha de camponeses, aprendeu cedo o peso do trabalho físico e o medo da guerra. Não sabia ler nem escrever, mas tinha memória afiada e senso moral incomum. Não gostava de festas, danças ou jogos. Era reservada, silenciosa, profundamente religiosa. Confessava-se com frequência, ajudava os pobres e protegia crianças menores. Nada nela sugeria uma guerreira, mas tudo indicava uma convicção incomum. Aos 13 anos, Joana ouviu algo que mudaria sua vida. Uma luz intensa, uma voz, depois outra. Segundo ela, eram São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. No início, teve medo. Chorou, duvidou. As vozes não gritavam ordens. Aconselhavam, advertiam, insistiam. Diziam que a França precisava ser salva e que sua missão era conduzir o Delfim Carlos até a coroação. Joana guardou silêncio. Sabia que ninguém acreditaria numa camponesa analfabeta dizendo ouvir santos. Mas a guerra se agravava. Orléans, última grande fortaleza francesa, estava cercada. Se caísse, a França estaria perdida. As vozes tornaram-se mais urgentes. Então, Joana decidiu agir. Vestida com roupas masculinas, por segurança e praticidade, atravessou territórios inimigos até chegar à corte do Delfim. Foi ridicularizada, ignorada. Mas Carlos aceitou ouvi-la, não por fé imediata, mas por desespero. Ele não tinha mais opções. Foi então que Joana surpreendeu a todos. Reconheceu Carlos em meio aos cortesãos sem jamais tê-lo visto antes. E falou-lhe de uma oração secreta, feita em particular, na qual ele pedia a Deus um sinal para saber se realmente deveria governar. Aquilo abalou profundamente o Delfim. Joana também mencionou derrotas militares recentes e afirmou que Orleans só seria salva se a França agisse imediatamente. Pouco depois, suas previsões se confirmaram. Carlos manteve a cautela e submeteu Joana a exames teológicos, mas nada de heresia ou loucura foi encontrado. Para a igreja, ela não era uma ameaça. Para o exército, era esperança. Carlos entendeu que, milagre ou não, sua convicção devolvia coragem e ordem aos soldados.
Acreditar nela tornou-se uma necessidade política para salvar a França. Aos 17 anos, Joana passou a acompanhar o exército, impondo disciplina e coragem, mais pelo exemplo do que por ordens. Sua fé, austeridade e postura moral transformaram soldados desorganizados em homens dispostos a lutar para não decepcioná-la. Em Orleans, sob flechas e canhões, Joana foi atingida por uma flecha no ombro. Caiu, sangrando, desmaiou. Pouco depois voltou ao campo de batalha, ainda ferida. A cidade foi libertada. Pela primeira vez em décadas, a França acreditou novamente. Vitórias rápidas se seguiram. O caminho até Reims foi aberto. Ali, como Joana havia prometido, Carlos foi coroado rei da França. O Delfim tornava-se Carlos VII. A missão parecia cumprida, mas algo mudou. Após a coroação, Joana tornou-se mais inquieta e solitária. Suas vozes passaram a alertá-la de que seria traída, sem dizer quando ou como. Pediu ao rei para voltar para casa. Pediu também para continuar lutando. Recebeu menos tropas, menos apoio, menos proteção. O poder agora não precisava mais dela. Em 1430, durante um confronto em Compiègne, Joana foi cercada, derrubada de seu cavalo e capturada por forças borgonhesas, franceses aliados aos ingleses. Vendida ao inimigo, deixou de ser heroína para se tornar moeda política. Joana d'Arc tornou-se a prisioneira mais valiosa da França. Não se tratava de resgate, mas de destruir sua legitimidade. Ela havia mudado o rumo da Guerra dos 100 Anos, libertado Orleans e conduzido Carlos VII à coroação em Reims, provando seu direito ao trono. Por isso, os ingleses pagaram 10.000 francos aos borgonheses e, em novembro de 1430, Joana foi levada para Rouen, então sob ocupação inglesa. Ao saber que seria entregue aos ingleses, Joana tentou fugir. Saltou de uma torre. Sobreviveu gravemente ferida. Os juízes usariam isso depois para acusá-la de pecado mortal. Embora estivesse sob julgamento religioso, Joana foi mantida em cela militar, acorrentada, vigiada dia e noite por soldados ingleses. Dormia presa por correntes nos pés. A prisão não era apenas física, era psicológica. Queriam quebrar sua identidade. A tortura mental foi constante. Analfabeta, enfrentou dezenas de clérigos experientes que faziam perguntas armadilhas. Se dissesse que suas vozes vinham de Deus, era acusada de heresia. Se demonstrasse dúvida, de mentira. Não teve advogado, não teve apoio espiritual legítimo. Diziam-lhe repetidamente que sua alma estava condenada. Após cada interrogatório, Joana era levada de volta a uma cela ilegal segundo a lei canônica. Em vez de ser vigiada por mulheres em prisão eclesiástica, permanecia numa fortaleza militar inglesa, cercada por soldados que a tratavam como inimiga de guerra. Joana sofreu assédio constante dos guardas, viveu em terror contínuo e, ao adoecer gravemente, teve negados tanto a Eucaristia quanto o direito a ser enterrada em solo consagrado. As ameaças de tortura física eram reais. Mostraram-lhe instrumentos. Falaram do cavalete, do que fariam se ela não confessasse. Exausta, aterrorizada, Joana assinou uma confissão que não sabia ler, acreditando que sua vida seria poupada. Dias depois, retiraram-lhe as roupas femininas e a forçaram a vestir novamente roupas masculinas. Então a acusaram de reincidência. Foi uma armadilha deliberada. A sentença estava selada. Joana tinha medo, especialmente do fogo. Chorou ao ouvir a condenação. Pediu que um crucifixo fosse mantido diante de seus olhos. Em 30 de maio de 1431, na praça do mercado de Rouen, Joana d'Arc foi amarrada à estaca. Um soldado improvisou uma cruz com 2 gravetos. Enquanto o fogo subia, Joana chamou pelo nome de Jesus repetidas vezes. Tinha 19 anos.
Jesus, Jesus. Suas cinzas foram lançadas ao rio Sena para que nada restasse. Mas restou tudo. Carlos VII jamais tentou resgatá-la. Pagou resgates por nobres, não por Joana. Evitou falar dela por anos. Somente quando seu trono estava seguro, autorizou um novo julgamento. 25 anos depois, o tribunal declarou o processo original fraudulento. Joana foi considerada inocente. Séculos mais tarde, canonizada como santa. A guerra começou por uma coroa, mas a história foi marcada por uma camponesa que enfrentou reis, exércitos e tribunais. E mesmo queimada, nunca foi derrotada. Eles a mataram. A história não.